Então, gurias, para iniciar, eu gostaria de ouvir de ti, Eva. O que seria a arte-terapia? Eu acredito que o pessoal que entrou talvez está com curiosidade, né? Então, traz para nós aí, o que seria a arte-terapia? Então, a arte-terapia, ela é um processo terapêutico que estimula o autoconhecimento, que desafia, né, que faz te permitir. Muitas pessoas, às vezes, não têm essa facilidade de verbalizar quando procuram uma terapia. E na arte-terapia, ela tem a oportunidade de expressão artística. Através de tudo isso, ela consegue se expressar sentimentos, emoções. Muito bem. Quando se fala em emoções, Tânia, o que mais a gente pode retratar em relação a isso e à arte-terapia? Acho que a arte-terapia traz essa possibilidade da gente ver de uma forma concreta ali as situações que a gente está passando, né? O material, a forma como a gente utiliza esse material, como a gente trabalha esse material, faz com que fique ali a questão concreta e a gente possa conversar com aqueles símbolos, aquelas imagens que surgiram ali da nossa produção artística. Acho que tá dentro desse aspecto a arte-terapia, né? Além da própria estimulação cognitiva, que ela já trabalha também, porque a gente tem diversas formas e diversos materiais que a gente pode estar trabalhando dentro da arte-terapia, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito. Que maravilha, que maravilha. Sabe que muitas pessoas acabam, aqui a gente tem uma apresentação que vocês organizaram, né? Não sei se vocês têm algo para trazer sobre essa questão do contexto também, desde a antiguidade, que isso é algo muito importante para trazer para o pessoal em casa, né? Que está nos assistindo, talvez não são todos que têm a experiência ou não conheceram ainda a arte-terapia. A gente tem a arte como uma função, já, eu acho que muitas pessoas já passaram por fazer arte e daí dizer, nossa, mas foi tão gostoso, foi tão terapêutico fazer essa atividade, foi tão terapêutica para mim, porque realmente o processo já é prazeroso. Então, o processo sendo prazeroso, ele realmente já é terapêutico, né? Mas quando a gente fala em arte-terapia, a gente está falando de uma intencionalidade de trabalhar esses materiais para aquela pessoa, para aquela situação, né? Então, por isso que a gente vai conhecer o cliente que a gente vai atender para saber que tipo de material, que tipo de recurso que a gente vai estar atendendo com a arte-terapia, né? Então, eu acho que a arte-terapia aqui no Brasil, ela vem por uma linha pela Selma Ciornai, trazendo a arte-terapia gestáltica, pela Ângela Filippini, no Rio de Janeiro, trazendo a arte-terapia na psicologia junguiana, né, trazendo a psicologia analítica, e a gente teve aí uma disseminação pelo país. Hoje a gente tem associações de arte-terapia, tem a União Brasileira das Associações de Arte-Terapia, a UBAT, então cada vez mais firme nesse trabalho de arte-terapia. Ótimo. E muitas pessoas acabam colocando como a arte-terapia como simplesmente artes manuais, o artesanato. Eva, isso seria uma verdade absoluta ou a arte-terapia é um fundamento específico? A arte-terapia tem muitas técnicas, né? Muitas expressões artísticas. Entre elas está esse trabalho manual, né? Que não deixa de ser uma expressão artística. Né? É utilizado pelo arte-terapeuta, quando existe necessidade, vários tipos de expressão, né? Que traz os benefícios, né? De tudo isso, como a pintura, né? A argila, a música, a dança, histórias, contos, tudo isso está dentro das expressões que a arte-terapia utiliza. E o trabalho manual está entre eles, né? O tricô, o bordado, né? O crochê, está entre eles.
Ótimo. Aqui a gente está trazendo uma referência que vocês colocaram, acho que é bem importante destacar, sobre a questão dos cheiros, dos aromas, dos sabores. Eu posso falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar, porque eu, principalmente como eu faço muitas vivências com idosos, e os idosos, às vezes, têm muitas limitações. Nós somos todos percepções sensoriais, né? E, às vezes, né, tem idosos que não enxergam muito bem, outro não ouve muito bem, né? E tem cada um com a sua limitação. E usando essas percepções de cheiros, de aroma, né? De paladar, de sabor, eles conseguem expressar, resgatar memórias, né? Acontecidas há muito tempo, tá? Então, eles contam histórias, eles contam de receitas, cheiros de comidas antigas, né? E chás. Então, eu gosto bastante de trabalhar com essas percepções sensoriais. Em relação exatamente as questões sensoriais na neuro, o que tu poderia contribuir para nós, Tânia, para explicar um pouquinho para o pessoal de casa? Tânia, tu que vem, né, de São Paulo, tá falando da tua casa em São Paulo, saibas que tá todo o Rio Grande do Sul escutando, todos os meus colegas facilitadores de todo o estado e também tem atividades, né, relacionadas e participantes dos grupos. Coloca para nós, por gentileza, essa relação, né, sensorial, acho que é muito importante. Acho que é muito bom isso que a Eva traz a respeito desses cheiros, dessas sensações e trabalhar com essas memórias, né? Porque a gente vai trabalhar com uma memória que a gente chama de uma memória autobiográfica. Esse cheiro vai estimular lá o cérebro, as nossas memórias de um cheiro que a gente tinha na infância, de um bolo que a avó fazia, de uma comida que a mãe fazia, né, de um som que eu ouvia quando adolescente. Então, a gente pensar nesse estímulo sensorial como uma via de entrada para trabalhar outras funções cognitivas, como neste exemplo a memória autobiográfica, que é aquilo que a gente vivenciou, é toda a nossa história. Então, se a gente tem algo que remeta a essa história, o cérebro vai lá buscar essa informação e a gente consegue ir trabalhando com essa informação, trazendo depois isso para uma linguagem plástica, trazendo isso para esse concreto que a gente falou que a arte-terapia vai trabalhar, esses símbolos que a arte-terapia vai trabalhar. Então, assim, é riquíssimo o trabalho pensando sempre nessas entradas, nessas vias sensório-motoras que a gente chama, né? Que faz parte aí do estudo da arte-terapia, entender o processo desses materiais, trabalhar com eles nessa via sensório-motora. Perfeito. Aqui nós temos, então, né, o brincando com as cores na ponta dos dedos, Eva. O que seria isso? Isso é maravilhoso, porque esse contato com as tintas, né, com esse colorido, com essas cores, é muito importante, desperta, assim, esses sentimentos nas pessoas que quando fazem, porque eu volto a falar, esse trabalho é feito com pessoas até que nunca mexeram com uma tinta, e eles ficam surpreendidos com o que sai, às vezes sai trabalhos, assim, eles colocam lá um pingo, 2, 3 pingos de tinta e começam a mexer com o dedo e sai coisas lindas, maravilhosas, e eles ficam assim, se achando assim, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Tão lindo, eles molduram, põem na parede, então muito lindo assim, trabalhar com a tinta, e traz junto, às vezes de muita coisa, essa memória afetiva também, né, no momento que eles estão colocando, né, ressignifica também, né, a vida deles pela arte. Nossa, ótimo que tu está trazendo. E agora tem também aqui em relação às mandalas. Isso é algo que há um tempo atrás eu me recordo que muitas pessoas
compravam em bancas de revistas ou baixavam imagens e coloriam. Isso seria uma arte-terapia, Gurias? Então, quer falar, Tânia? Pode Eu falar. acho que eu posso dizer que ela não é uma arte-terapia, porque ela não tem um arte-terapeuta ali como essa função, né? Então, assim, o que a gente vai chamar arte-terapia? A gente vai ter um profissional ali como mediador. Então, o livro é aquela história que eu falei sobre você fazer arte e se sentir bem de fazer aquilo. Então, pode ser o livro, pode ser uma página que eu estou colorindo, mas isso a gente não pode traduzir como arte-terapia, porque a arte-terapia tem essa função de trabalhar este autoconhecimento, então você precisa ter ali o profissional mediador que vai trazer aquele material intencionalmente para aquele trabalho, né? Então, não é todo mundo que se beneficiou de pegar as mandalas e pintar, ou pegar os livros de colorir e se beneficiou com isso. Teve gente, por exemplo, se você pensar uma pessoa que tem uma dificuldade de aprendizagem, de visão, e daí você pensar naquela coisa tão pequenininha, você pode até prejudicar, porque você está dando um recurso muito pequenininho e fazendo a pessoa forçar a vista para pintar aquilo. Então, por isso que a gente precisa, quando a gente fala de arte-terapia, do profissional mediador aí, né, para essa exploração, que ele vai ser o facilitador para essa exploração. E aí tem o estudo da intencionalidade toda do material. E aí, então, tem essas mandalas aí, no caso, assim, exatamente isso que a Tânia falou, dessa intenção. Quando foi levada essas mandalas, existiu uma intenção, né? Não é aquelas mandalas que só para colorir, né? Então, aí se trabalhou todo com a natureza, né? Se trabalhou com o alimento, as percepções sensoriais, né? Então, tudo isso que é importante ressaltar, como a Tânia falou, a respeito, não basta só trazer uma técnica e não tiver essa intencionalidade ou um arte-terapeuta para mediar essa técnica. Mas a gente tem outra oportunidade aqui de falar, né? Porque eu não estou vendo comentários do pessoal. Por favor, quem está nos assistindo e quiser trazer alguma questão, uma pergunta para a Tânia, uma pergunta, né, para a Eva, fique à vontade. Ó, Inelvi, do grupo de São Sebastião do Caí, boa tarde, coisa boa que está aqui conosco. Em relação ao tecendo a vida, muitas pessoas falam, né, do tricô e do crochê como uma forma de terapia, Gurias. Então, gostaria que vocês falassem um pouco em relação a isso. Por favor. Ele é um trabalho, assim, se a gente pensar no tricô e crochê, ele é um trabalho, a costura, né? Ele é um trabalho passado de mãe para filha, então a gente tem ali um trabalho forte desse pensamento da ancestralidade que vem trazendo dessa costura, desse bordado, mas ele também, dentro dessas funções simbólicas, ele está nesse lugar, como está aí no slide, né, de buscar o fio da meada, o fio da vida, né, a gente consegue, através de uma prática como essa, discutir este fio que a gente tem da vida, né, essa costura que a gente faz, que é essa costura de viver, né, e fora isso, dentro se a gente for levar para um lugar da estimulação cognitiva, das funções cognitivas, a gente vai estar trabalhando muito com a questão do planejamento. Para a gente pensar isso, para quem faz, já está ali fazendo de um jeito rapidinho, já sabe como fazer. Para quem está aprendendo aquilo, a gente sabe que é muito difícil, né? Como faz aquele ponto, como puxa, e por vezes essa estimulação precisa ser feita para não ser perdida. Então a gente sempre precisa estar exercitando o cérebro para que ele não vá tendo perdas cognitivas, né? E eu acho este caminho do tricô, do crochê, da costura, que trabalha de uma forma brilhante, uma coisa que já vem da nossa ancestralidade. Nossa, é ótimo que a Tânia estava trazendo, Eva. A gente conversou um pouco antes, né, de iniciar a live sobre essas questões. Tu tem algo a contribuir também, por favor?
Não, exatamente, né, que como ela falou, essa parte do cognitivo, eu falo essa parte do afeto, né, quando das nossas avós, né, das bisavós que aprenderam, então esse bordar, esse fazer o crochê, esse fazer o tricô, traz muito disso, né, de muito tempo atrás, traz todas essas lembranças, essa afetividade, né, que há muito tempo aconteceu. Ótimo. Aqui nós temos uma imagem também de uma atividade, Tânia, que foi realizada em São Paulo. Explica para nós, por favor. Né? É um trabalho de figura fundo, de trabalhar figura fundo, quem eu sou a figura nesse fundo. Então, a gente estava trabalhando exatamente este lugar, do meu movimento. Então, foram nessa atividade foram levadas várias sombras, e daí a gente pôde trabalhar aonde eu gostaria de estar, né, aonde eu quero estar, qual o fundo que eu quero dar ali para o meu viver. Então, tinha, o que eu falei, tem uma estrutura de uma atividade dentro da arte-terapia. Então, teve uma história antes, como sensibilização, uma discussão antes, para depois a gente, para a prática artística, a gente não chega e faz a prática, né? Já chega nessa expressão artística. A gente primeiro vai discutir sobre essas práticas, sobre a história que foi contada, sobre isso dentro da nossa vida, o que isso quer dizer para nós, o que essa história quer dizer para nós, para depois a gente ir para uma prática artística. Exato. Não, o que a gente pode contribuir, né, com isso é pensar que arte-terapia não tem uma receita. Eu vou fazer sessões de arte-terapia, vou conversar com o arte-terapeuta e pronto, né? Existe uma continuidade, existe um conhecimento por parte do arte-terapeuta junto com o cliente, até chegar qual tipo de técnica, de vivência, de material, que mais é para o que ele está precisando no momento. Exatamente, Eva. Sabe que agradecer, né, os comentários da minha colega de Santa Maria, Tuane, trouxe, muito obrigada. A Eliege, minha mãe, colocou ali em relação, gurias, que vocês podem trazer se o profissional for fazer uma atividade, né, em relação a uma formação, a um curso. É qualquer profissional que pode dar esse curso, que pode mediar as ações. Você diz fazer a formação de arte-terapia? Em relação a aplicar as técnicas de arte-terapia, eu acredito que foi essa pergunta. O arte-terapeuta, ele faz o curso de arte-terapia, ele faz a pós-graduação de arte-terapia para estar, para fazer essa capacitação, para estar fazendo essas atividades arte-terapêuticas, né? Então, tem esta formação e esse estudo em cima disso. É um estudo que a UBAT, que eu comentei, que é a União Brasileira das Associações de Arte-Terapia, eles trazem um currículo ali básico do que a gente tem que estudar para estar trabalhando como arte-terapeuta, né? Então, ter esse enfoque do profissional de arte-terapia. Por isso tem o curso. Agora, se quem pode fazer o curso de arte-terapia, qualquer pessoa que tenha uma graduação, né? O que a gente fala você vai levar muito para o caminho que é a sua graduação. Então, por exemplo, uma pessoa que vem da arte-educação, por exemplo, como eu, levo a minha arte-terapia muito dentro desse viés da arte-educação. Um psicólogo que vai fazer arte-terapia vai desenvolver aí uma arte-psicoterapia, né, que daí vai trabalhar dentro do set da psicologia essas atividades de arte também, com este enfoque da psicoterapia. Ótimo, ótimo. Aqui, Eva, nós temos, então, né, mais uma imagem que tu trouxe de uma das práticas que tu já executou em relação às coisas de detalhes. Fala para nós, por favor, sobre isso. Eu trabalho, como eu falei, né, das várias expressões artística que a gente pode trazer, e uma dessas é o livro, a história, né, e que eu gosto de trabalhar.
esses recortes de memória, porque ali a colcha de retalhos, volto lá novamente, né, essa história traz muito essa coisa das nossas avós, né, da nossa mãe, né, nossas bisavós, e foi feito nesse recorte de memórias, elas foram lembrando através do que estava escrito no livro, e elas foram desenhando com recortes, foram cortando tecido e foram desenhando nesse tecido, nesse pano maior. Então, olha que lindo que ficou a memória dela. Cada uma foi desenhando a sua história através de recorte de tecido. Exatamente. Ó, o Eduardo está trazendo aqui, bem jovem, que bacana que está nos prestigiando também, né? Coloca que todos estão com necessidade e interesse de saber um pouco mais sobre essa área, Eduardo. Muito bom que está aqui conosco. Penso que cabe diferenciar artesanato, que é terapêutico, e se preocupa com a qualidade e o resultado, enquanto a arte-terapia trabalha os sentimentos e emoções através de expressões artísticas. Aí, Eduardo, eu posso pontuar aí, Eduardo, que assim, apesar da gente falar da questão dos sentimentos do artesanato, a gente também tem que focar que o ser humano em si tem a questão da estética, e quando eu falo da estética, eu não estou falando de bonito ou feio, mas daquilo que faz bem para mim. Então, em algumas situações, o artesanato que tem sim, que a gente faz parte de um processo, que faz o acabamento do artesanato, que isso tem essa estética, tem como é que eu posso dizer, não é o bem acabado, mas é que você se sinta bem com aquilo, ele vai trabalhar um lugar que é a sua autoestima, né? Então, a gente não é também, porque a gente está trabalhando com os sentimentos, que a gente também não vai levar em consideração que a gente pode auxiliar para aquilo ser um trabalho esteticamente que a pessoa se sinta bem, porque a gente sabe, para nós a gente vai para um jardim, a gente vai olhar as plantas, a gente vai olhar as flores e vai se sentir bem com aquilo. Então a gente também tem que pensar que este trabalho dentro da arte-terapia também tem que ser voltado a gente se sentir bem com aquilo que a gente produz. Eu digo muito isso porque eu trabalho muito com reabilitação, e a gente trabalha muitas vezes com a potencialidade daquela pessoa, o que aquela pessoa tem o potencial de fazer mesmo depois de uma lesão, né? Então, a gente tem que levar em consideração também, olhar esse artesanato, é lógico que não é uma aula de artesanato, mas o arteterapeuta que trabalhou para aquilo, estudou, né, aquele trabalho, ele vai poder ser um auxiliador também de trabalhar aquele artesanato. Ótimo, e aqui a gente vai trazer em relação à criação da vida e o barro, né? Se trabalha bastante também com a argila, com esses outros materiais. Eva, quando tu trouxe essa relação da criação da vida, o barro? Então, é mais uma técnica, mais uma expressão, um material que pode ser utilizado, né? Que volta a falar nas percepções, né? E aí seria do tato, né? A argila, né? Que é uma coisa mais que a gente tem que ter força, tem que ter cuidado também para quem a gente pode oferecer. Por isso, essa necessidade, né, do arte-terapeuta conhecer e saber, né, das limitações de cada um. Porque a argila é uma coisa que a terra é muita força, muita energia, né? É muito bom trabalhar, mas também temos que saber para quem é essa pessoa que a gente pode oferecer essa argila. Então, é importante isso. Eu queria complementar um pouquinho que a Tânia falou, né, a respeito
do artesanato, tudo isso, desse belo, desse feio, de quanto é importante esse trabalho, mesmo que sejam, né, as pessoas que façam somente artesanato, que elas estão, de uma certa forma, fazendo essa terapia, como ela falou, que da forma que eles gostam, mas muitas vezes, né, quando eles vão procurar uma terapia dentro de uma sessão de arte-terapia, eles, às vezes, não experimentaram poucos tipos de expressões, né? Aquilo que eu falei, na tinta, a ponta dos dedos. Muitas pessoas nunca conseguiram pegar uma tinta, e não é porque acharam que, talvez, quando criança, né, um lápis de cor, acha que aquilo é só para criança, e quando eles começam a explorar isso, eles se surpreendem com tudo isso. Eles amam, eles se descobrem, eles se transformam através dessas vários tipos de... E a argila é uma também, né? Vai depender de cada pessoa. Que maravilha! É ótimo que tu está trazendo, Eva, porque muitas pessoas estão assistindo, eu passei ali, né, tem Lajeado, tem Canoas, tem Porto Alegre, tem Alegrete, tem outros locais ainda, pessoal, quem não sinalizou de onde está falando, por favor, se identifique, que ótimo que vocês estão conosco. Aqui tem uma questão da Marli, então, o scrapbook é uma arte-terapia? Acho um trabalho muito lindo. E aí, gurias? Ele é uma técnica, né, que vai ser usado na arte-terapia no momento que o arte-terapeuta achar que aquela pessoa pode se favorecer de trabalhar o scrapbook. Mas se a gente for pensar o scrapbook, ele é uma técnica, ele realmente é maravilhoso, trabalha muito com a questão da afetividade, porque a gente trabalha muito com a questão de fotos, trabalha muito com a questão da composição, né, da composição de símbolos em cima dele, mas ele é uma técnica, ele passa a ser arte-terapia quando a gente diz que o arte-terapeuta tem a intenção de usar, então, essa técnica com aquela pessoa. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que a Tuane trouxe, a minha colega facilitadora lá de Santa Maria. Tem como fazer arte-terapia sem fazer artesanato? Tem. Sei, porque são várias técnicas, né? Não é só o artesanato que faz parte da terapia. A arte-terapia tem uma gama de atividades que a gente faz, não é só o artesanato. O artesanato é uma delas, né? Mas a gente tem muita coisa que a gente pode usar. Depende do que ela considera artesanato, né? Que às vezes as pessoas têm, né? Então, depende de tudo isso. Mas que é importante salientar que às vezes a pessoa pensa, muitas pessoas dizem assim, eu não sei fazer tricô, eu não sei bordar, ou eu não sei pintar, mas a arte-terapia não tem essa exigência, né? Tu vai colocar ali, tu vai te expressar, são sentimentos que tu tá trazendo, né, no momento da terapia, né? Nós trabalhamos com muita colagem também, é uma outra expressão uma outra técnica que se utiliza bastante de colagem, né, de imagem, a gente trabalha bastante isso. Ótimo. Então, tem pessoal do Chuí também que colocou, que está presente, do extremo sul do nosso estado, temos o pessoal de Pelotas também, Porto Alegre, mais uma vez. Em relação à memória, cadê você? Quando vocês colocaram essa relação, né? Porque a memória, muitas vezes, a gente pensa aquilo que a gente está guardando, né? No sentido, ou às vezes, do esquecimento. Mas ela também tem correlação com a nossa vida cotidiana, as nossas crenças, aquilo que a gente está agindo. A Eva, acredito que tem, né? Memória, cadê você? Eu trabalho muito, até porque eu trabalho com idosos, alguns com Alzheimer, então essa foi uma forma que eu utilizei uma dinâmica para trabalhar, e foi muito importante isso, né? Fazer a caixa de memórias deles, com fotografias, né? Com bordados, e eles descobriram
através de objetos, né? Lembraram que eu levei objetos, levei vários nomes, e eles conseguiram resgatar memórias que estavam há muito tempo guardadas. É importante, dentro da arte-terapia, a gente trabalha muito isso, né? Porque são essas memórias afetivas que estão guardadas, que trazem muitas coisas que, às vezes, a gente nem tem coragem de falar. Então, através da expressão, do desenho, né? Da tinta, do pincel, a gente vai conseguindo resgatar essas memórias. Que ótimo, vocês viram, gurias? Aqui tem a Ivone, que está falando direto de Goiânia, também estamos com pluriestados, né, aqui presente, temos Cruz Altas, temos TAPS. Eu gostei bastante de um comentário que passou ali da Alaides em relação à alma. O que vocês consideram isso, que pode também melhorar no sentido relacional, né? Aqui, ó, acho que trabalhamos com as mãos e curamos curamos nossa alma. Achei excelente esse comentário dela, né? Direto de Cruz Alta. Esse é o processo arte-terapêutico, né? O processo arte-terapêutico do autoconhecimento, da oportunidade desse autoconhecimento através da arte, né? E o foco do processo arte-terapêutico, muitas vezes, é exatamente isso, é trabalhar esse ressignificar da nossa vida. Então, é lindo isso que ela colocou das mãos mesmo, né? O poder que a gente tem. Que maravilha. Gurias, em relação agora falando, né, o nosso cenário atual, o isolamento social, a pandemia, as pessoas que estão em casa, elas têm como praticar a arte-terapia? É possível? Tem algo que possa, né, ser sugerido por vocês que são profissionais, atuantes e referências na área? Acho que a gente tem essa situação agora da pandemia fez com que a gente tenha consumido muita arte, o que é muito bom, porque a gente pode fazer as opções por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta, né? Então, quer escutar notícias sobre o que está acontecendo? Claro que sim, a gente vai ficar aí atualizado sobre o que está acontecendo, mas vai escutar, vai ver alguma coisa, vai escutar, faça preferência por fazer isso de manhã ao invés de fazer à noite, porque à noite a gente vai perder o sono, né? Então, ouça uma boa música, veja um bom filme, assista. A gente tem agora a oportunidade de ter museus abertos que a gente consegue assistir, né, ao museu, entrar no museu virtualmente para conhecer. Existem arte-terapeutas que estão fazendo grupos para as pessoas participarem de uma forma online. Então, existe essa oportunidade também de participar de grupos que estão acontecendo de forma online, né? Material que está sendo disponibilizado para que isso, para estar fazendo um trabalho que a gente está pensando nesta arte como bem-estar, né? Muitas vezes a gente ir lá fazer uma jardinagem, né, com aquele olhar, colocando toda a nossa intenção ali naquela jardinagem, colocando que aquilo nos faça bem, isso já a gente já vê como uma qualidade de vida, como uma possibilidade dessa pandemia aí. A gente teve que se reinventar dentro da arte-terapia pensando nesse sentido online, né, porque a gente tinha muito esse olhar da arte-terapia só realmente presencial, e ali com os materiais. E a gente se reinventou em relação a essa questão da arte-terapia, e eu acho que está sendo linda essa reinvenção dentro da arte-terapia, que a gente percebe que não é só o fazer arte, né? O ver arte, o refletir arte, conversar sobre a arte. Marcelo está colocando aí essa relação espiritual e arte-terapia, sim, porque daí a gente consegue fazer essa troca, né? Da arte vir como um suporte para a gente, para o nosso bem-estar.
Nossa, que maravilha! Os comentários não param, gurias. Tem o pessoal de Brasília presente, do Amazonas presente. Muito obrigada por todos que estão prestigiando o trabalho das gurias, por estarem prestigiando Maturidade Ativa, FEComércio, Sesc Senac, né, que está organizando essa ação. E em relação a isso, Eva, tem algo a contribuir também? Quem fez essa pergunta em relação à pandemia foi a Beatriz, lá de Canoas, que é do grupo da Maturidade Ativa também. Essa relação do isolamento, a pandemia agora está deixando todo mundo, né? Como a Tânia colocou, esse sentido de ressignificar, a arte tem também esse olhar do despertar, né? De transformar, como é o título da nossa ação hoje. Exato. Isso mesmo, porque a gente, com esse isolamento, nós tivemos que nos reinventar, né? E eu trago, assim, eu penso, em primeiro lugar, assim, a gente tem que parar, pensar sobre si, se cuidar, contemplar a natureza, tá? Olhar em volta de si, na sua própria casa, deve ter muita arte. E, às vezes, você nem percebe, né? Eu tenho uma artista que se chama Jussara Silva. Ela é artista plástica e ela é deficiente visual, tá? E é muito lindo o que ela fala. Ela fala que termos olhos para enxergar demanda sentir o que olhamos, tá? Ela sente pelo tato, ela sente pelo olfato, né? Ela escuta. Então, é muito importante que a gente também pare um pouco para refletir, para meditar, que esse isolamento é uma reinvenção realmente. Nós, como arteterapeutas, existe, como a Tânia falou, muitas arteterapeutas, eu também estou fazendo, né, com idosos, a maioria que moram sozinhas, né? E a gente está fazendo vamos dizer, acompanhamento, né? Elas eu mando vídeo, elas dão retorno. Então, é só parar um pouquinho para pensar que existe possibilidade da gente fazer arte na nossa casa. Às vezes, nós temos a criatividade, a criação dentro da nossa casa existe bastante. Às vezes, tu tem lá uma xícara que está lascada e tu vai botar fora. Pega essa xícara, planta uma plantinha ali, tá? Isso é muito bom, faz muito bem, tá? Então, são coisas, assim, simples, que às vezes nós temos na nossa própria casa que dá para conseguir. Nossa, Eva, o que tu está trazendo tem tudo a ver agora com o próximo link, que é as grandes artistas, né? Então, na arte terapia, você, né, é o protagonista, mas não no sentido de somente o universo ver, mas sim entender o que está dentro de si, né? Acredito que é muito isso que traz essa imagem. Essa imagem retrata uma atividade que tu fizeste em link nas obras de Frida Kahlo, certo? Isso. Quando eu falo, né, grandes artistas, assim, né, porque o artista são eles, somos todos nós. Qualquer pessoa pode ser um artista, qualquer pessoa pode criar. A criatividade é nata, tá? Então, qualquer um de nós. E eu trouxe alguns artistas, né, para sugerir, e quando nós trabalhamos com Frida Kahlo, trabalhamos com Henri Matisse, com Beatriz Milhazes, tudo com materiais, né, que eles pudessem descobrir a arte, através desse artista, se sentir um artista. Através das obras dos grandes artistas, eles reinventaram outras obras. Então, foi isso que eu trouxe. Perfeito. A Tânia trouxe também em relação aos impressionistas, né? Acho que é interessante isso destacar agora, por favor. Na verdade, quando começou a pandemia, e essa coisa de ficar todo mundo dentro de casa, né? E como a Eva falou da questão da criatividade, né? A minha cabeça foi como é que eu podia chegar às pessoas, não pensando nesse processo da arte terapia, mas como um estímulo cognitivo, porque a gente ia ficar sem
aquelas atividades que a gente corriqueiramente estava fazendo, né? E então eu criei alguns e-bookings que trazia aí a história da arte, que é tão rica, né? Se a gente for falar da história da arte, que é tão rica, eu criei algumas atividades de e-booking, um e-booking que eu disponibilizei gratuitamente, para que as pessoas pudessem, dentro de casa, também estar vendo arte, fazendo exatamente isso aí que a gente estava falando, né? Dentro de casa, para um tempinho para você, se dedica um pouquinho para você a respirar, fazer uma atividade gostosa, algo que te promova o bem-estar. E aí o e-booking é realmente isso, são atividades que, além de mexer com a questão cognitiva, a gente também vai trabalhar aí essas questões da afetividade, do bem-estar. Então, os e-bookings ficaram gratuitos aí para o pessoal poder fazer o download gratuito e trabalhar em casa da forma que tivesse vontade. E aí foi interessante porque daí alguns terapeutas também foram buscar este material para trabalhar dessa forma aqui, assim, remota, como a gente tem feito. Então, eu fiquei muito satisfeita, assim, de ver alguns idosos que mandaram as fotos de que estavam trabalhando, algumas crianças também, né? Eu vou dar a resposta aí de como a gente encontra o e-book. O e-book está no site da Arte Rehab, é www.arterehab.com. Tem uma página lá de e-bookings, e estão todos lá disponíveis. Tem e-booking para criança, tem e-booking para adulto, para idoso, para todo mundo trabalhar um pouco aí em casa. Nossa, que maravilha que tu está trazendo, Tânia. Em relação também, né, a gente já vai colocar aqui, pessoal, a disponibilidade, né, o link do site, mas é arterehab.com, é bem fácil, só lançar em qualquer plataforma de localização, Google, Yahoo, vocês já conseguem, é o primeiro que aparece. Tem o Pintor das Lembranças, né, a gente quer falar um pouco sobre isso, que vocês falaram bastante sobre as memórias, sobre a questão das lembranças, elas também estão correlacionadas também, gurias? Aí o Pintor de Lembranças, foi feito um trabalho com livros, né, com a história, né, então é uma outra técnica, né, um outro instrumento, uma ferramenta que se usa, que o arteterapeuta, eu particularmente gosto bastante de trabalhar contos, histórias, né, como estímulo, né, e porque através dessas histórias as pessoas às vezes se reconhecem, né? E então elas trabalham, a gente consegue fazer, quando elas conseguem se expressar no trabalho artístico através das histórias. Então, esse Pintor de Lembranças foi exatamente isso, tá? Eu gostaria também, como a Tânia, de dizer, né, que no momento eu tenho esse grupo, né, e está aberto para homens e mulheres, tá? No meu Instagram, né, de arteterapia.eva. Ótimo que tu está trazendo, Eva, em relação ao teu trabalho. A gente também vai divulgar ali nos comentários em relação a outros projetos também, né? Que o pessoal já colocou em relação à jardinagem, mas tu citou como fazer isso com uma caneca, né? Que são ações terapêuticas, mas não que sejam uma arte-terapia, mas são linkadas a isso. E esses outros projetos, vocês poderiam falar um pouco mais sobre essas possibilidades que estão aqui na tela, por favor? É que assim, tudo são técnicas, são às vezes materiais que a gente traz, que o arteterapeuta tem para poder ver como é que cada pessoa que te procura, às vezes consegue pintar, outros consegue ouvir, um mosaico. Então, todos são técnicas, são expressões artísticas que dentro desses projetos, dentro desses grupos onde que eu trabalho, eu aplico,
Vai depender de cada grupo, vai depender de cada pessoa, né? De o que ela está precisando, da terapia, tudo isso a gente vai trabalhando à medida que vai passando, porque a arte-terapia, como eu falei antes, não é uma receita, não é uma vez que vai chegar lá e vai fazer uma atividade, ou vai conversar, e que está tudo pronto, terminou. Não, a arte-terapia é um processo terapêutico, né? Vai depender muito de muitos tempos. Ótimo. Em relação aqui a essa imagem, acaba sendo em relação a desenho, a escrita, Tânia? Ela faz parte do e-booking, então, primeiro o e-booking todo está dentro da história da arte, né, de artistas, trazendo artistas, porque eu acho que o bacana da arte é essa possibilidade que a Eva trouxe, por exemplo, da gente trazer um livro junto, da gente trazer uma música junto com o trabalho, a gente associar com a história da arte, com a vida de um artista, né? A Eva trouxe a Frida Kahlo, que tem uma história fantástica, assim, que é muito interessante discutir sobre a história dela e a respeito da história dela e da dor, de como ela trabalhou a arte e a dor que ela sentia, né? Então, assim, isso só vai cada vez mais recheando esse lugar que eu acho muito importante que a Eva falou, que é este processo arte-terapêutico. A palavra processo tem que ficar bem em destaque aí. A arte-terapia não é esse ponto, né? É esse processo que a gente trabalha. Então, neste e-book, ele tem aí trazendo algumas atividades, como eu falei, são atividades que elas só vão ser arte-terapêuticas se tiver este enfoque do arte-terapeuta, saber para quem ele vai dar ali. No e-booking, da forma que ele está, ele é de uma forma que a gente tenha ali dentro de casa a oportunidade da gente conhecer um artista, fazer uma atividade de estímulo cognitivo, então ela está mais focada para isso. A partir do momento que a gente tem um arte-terapeuta que trabalhe com este material, aí ele vai direcionar para aquilo que ele trabalha dentro da terapia. Nossa, perfeito. Aqui a Gisele está colocando o contato da Eva. A gente já vai ver um pouquinho mais à frente o teu contato também, que já está nos comentários ali, pessoal, arteterapia.eva, então contato da Eva. Os e-books, então, tá na Arte Reab, né, que é um site, também tem no Instagram, tem no Facebook também da Tânia. Mas, em relação, Eva, direcionar essa pergunta para ti, que eu acredito que como uma fundadora de grupo, né, que tu fostes, da Maturidade Ativa Centro Histórico, que tu plantou essa semente em 2016, e se germina, é um grupo muito especial. Gostaria de escutar o teu relato em relação também, que a gente combinou que não ia colocar os 50, né, e 60, e não íamos citar idades, mas em relação à tua própria experiência, né, de vida, em relação à prática da arte-terapia, após a aposentadoria, em relação também que tu pediu para eu citar, né, a própria instituição, os grupos, o que te trouxeram, né, essa possibilidade. Se tu puderes dar esse relato, por favor. Então, com bastante alegria, né, eu faço isso, tá? Porque eu relato, porque a idade é 69, e eu sou professora, né, aposentada, pedagoga, e o que aconteceu? Após a aposentadoria, eu resolvi buscar novos conhecimentos, né, e surgiu a arte-terapia na minha vida. E no decorrer do curso de pós-graduação, no decorrer do estágio, né, entre esse fiz algumas no próprio SESC, eu fui amando, eu fui me encontrando, eu fui me transformando. Eu digo hoje que a arte-terapia me transformou, mesmo com a idade. Eu digo hoje que ela continua me transformando, tá? E eu me sinto muito feliz por contribuir também com as transformações das pessoas com que eu trabalho, que abre caminho, que ajuda nessa terapia, que ajuda nesses sentimentos, nesses afetos. Então, eu me sinto muito feliz
em relação a esse trabalho, né? Essas pessoas com dificuldade, seja ela de ordem emocional, social, cognitiva, né? Que a Tânia aí, né, tem tudo para nos falar, ou motora, né? Eu trabalho com os idosos, tanto ativos como idosos com alguma deficiência, e trabalhei com deficientes visuais, também com o pessoal com Alzheimer, né, na clínica, e isso trouxe para mim um aprendizado muito grande em todo esse período que eu estou trabalhando, e eu tenho muita vontade de multiplicar essas possibilidades, né, demonstrar que é possível, a arte é possível para qualquer pessoa, tá? Nós somos todos criativos, e ela nos traz grandes benefícios, estimula a memória, sentidos, sensações, né? Melhora a autoestima, nos potencializa, né? Nos permite a gente ir em busca de outros voos, né? Então, isso é muito importante, que deixar bem destacado todos esses benefícios, né, que a expressão artística pode nos trazer. Nossa, muito importante. Eu me lembro que no meu último aniversário eu tive a felicidade de ganhar um pote dos sonhos e dos desejos, ao qual tinham várias tarefas de uma arte terapeuta muito especial, né, que está aqui entre nós, e eu também tive a felicidade de receber o jarro, né, de uma história que foi muito significativa, que eu fiz essa vivência em São Paulo, quando eu conheci a Tânia, inclusive, faz 5 anos, e desde lá a arte-terapia entrou, né, na minha vida cotidiana, tanto como profissional, como pessoal. Acredito que está tudo interligado, e eu gostaria muito de ouvir sobre isso, né, Tânia, o papel, né, do arte-terapeuta, toda essa função neurológica, todos os aspectos cognitivos que a Eva trouxe muito bem, mas eu sei que é isso que tu estuda, que tu pesquisa, que tu executa, que tu desenvolve tanto em cursos de formação, né, básica, quanto a nível de pós-graduação. Isso. Acho que a gente tem acho que o meu caminho foi dentro da reabilitação, então quando eu caí dentro desse caminho da reabilitação, eu fui buscar um pouco mais sobre a questão da neurociência, para entender o que essa arte ia fazer de benefício para as pessoas que eu estava atendendo, pessoas que tinham tido alguma lesão cerebral, o que eu poderia estar auxiliando, depois trabalhando com idosos com Alzheimer e que tinham diagnósticos de demência, então onde é que eu poderia auxiliar aí com essa arte? E aí a gente consegue começar a entender que a arte, ela potencializa tudo que a gente está trabalhando. Então, a gente trabalhar com uma argila, a gente vai mexer não só com a questão motora, né, de amassar aquela argila, como uma questão perceptual visual. Então, eu vou conseguir dar um símbolo, fazer uma forma com aquilo, e tudo isso parece que o cérebro está lá fazendo de uma forma muito rapidinha, a gente nem percebe a quantidade de conexões que ele tem que fazer para fazer aquela atividade, né? Quanto de planejamento eu preciso para fazer uma atividade, por exemplo, como um artesanato, o quanto eu preciso ter um tempo de espera, que a gente chama de controle inibitório, né? Vamos ter um tempo de espera, isso para criança, para adulto, quanto a gente precisa pensar lá na frente, quando a gente vai fazer, por exemplo, o pote dos sonhos, quais os meus sonhos, né? E tem aí conexões que a gente faz no cérebro mesmo, para entender lá na frente, para pensar lá na frente, para pensar nossa possibilidade de futuro, né? Trabalhar questões, a emoção, né? A emoção tão presente em todas as atividades de arte. Então, quando a gente faz um desenho, que a gente tem que entender o que a gente vai fazer, o cérebro tem que mandar lá para a mão como é que ela tem que atuar para fazer aquele desenho. Então, o estímulo a gente está fazendo o tempo inteiro. Fazer arte é talvez um estímulo cognitivo que a gente tem aí, dos mais em conta, né?
dos mais baratos, porque a gente tem os materiais muitas vezes em casa que a gente pode olhar de um jeito diferente, olhar uma tampinha de garrafa, como a gente viu na mandala, que tinha aí a foto, olhar uma tampinha de garrafa e pensar, ela não é uma tampinha de garrafa, ela pode ser arte. E aí transformar aquilo já é aí um lugar da criatividade do cérebro. E eu acho que a gente tem que trabalhar muito esse lugar da criatividade e tem que trabalhar, porque a gente foi, por exemplo, nessa quarentena, colocado ao desafio de trabalhar com a nossa criatividade, que era ficar dentro de casa e mudar alguns conceitos que a gente já tinha, e trabalhar também com a nossa flexibilidade cognitiva, que era, não vai ser daquele jeito, vai ser de outro, mas aquele outro jeito não precisa ser melhor, não precisa ser pior, ele vai ser diferente, a gente vai aceitar isso. Então, tudo isso eu acho que a arte estimula demais, assim, trabalha muito, tá? Nossa, gurias, o que vocês trouxeram, eu acredito que não sou eu que estou somente pensando, né? Tem várias, né, considerações parabenizando o tema, parabenizando, né, essa fala que vocês trouxeram, muito leve, muito rica, porque foi algo também que vocês me passaram, né, que, não vamos ficar falando a parte técnica da arte-terapia, que é maravilhosa, grandiosa, científica, porém, é importante, né, ressignificar, falar sobre propriamente, né, o que ela é. Então, com certeza que quem escutou hoje vai multiplicar que a arte-terapia, né, não vai estereotipar que é somente artes manuais, é um artesanato, não menosprezando nenhuma dessas práticas, né, mas ressignificando literalmente, bem como a Eva colocou. Mas eu gostaria, então, de pedir para vocês, cada uma, né, fazer essas considerações finais. Vamos começar pela Eva, em relação né, esse momento que ela teve hoje também, que ela recebeu muitos convites, tá? E ela aceitou somente o nosso. Então, eu quero agradecer muito a tua presença, Eva, e dizer que as tuas palavras engrandeceram, com certeza. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? E eu não poderia, de nenhuma forma, não aceitar um convite vindo de ti, Jéssica, e também do SESC, né? Porque o SESC faz parte da minha história, da história da nossa família, né? Foi no SESC que eu trabalhei, que meu marido trabalhou, que viajamos muito, né? Viajamos, mas viajaremos novamente assim que a pandemia terminar. Nos conhecemos no SESC, eu e meu marido, casamos. Então, assim, o SESC tem a minha história, tem muita história. Então, o SESC faz parte, quase uma segunda casa quando a gente podia, né, estar lá, então, porque o SESC oferece muitas coisas para todas não só para a maturidade, mas para todas as pessoas. E eu queria encerrar só dizendo, assim, o quanto a arte-terapia me inspira, né, me faz diretamente eu trabalhar com idosos, né, que eu utilizo a arte, eu costumo dizer que eu utilizo a arte para encantar a envelhecência, né, as pessoas que trabalham comigo, com pincéis, com tintas, com cores, né, a minha dedicação, assim, com eles, é muito grande, porque eu acredito nas potencialidades deles, né, nas atividades, trago atividades que sejam prazerosas, né, que sejam criativas, né, para eles, sejam significativas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Jéssica, obrigada pelo SESC, obrigada, Tânia, pela parceria junto. Nós que agradecemos, Eva. E Tânia, né, direto de São Paulo, com todo esse repertório, com toda essa, né, amplitude de representatividade, então agradecemos muito também a tua fala hoje à tarde. Eu que agradeço a oportunidade eu acho que de conhecer as pessoas, né, conhecer a Eva, dessa forma, que a gente trocou tanto antes de começar tudo isso, e daí já foram, essa troca já engrandeceu, né, o antes da live já faz com que a gente
tem uma troca. Eu acho que uma coisa que vocês vão poder ver em todo arte-terapeuta se chama brilho no olhar. A gente tem uma paixão por aquilo que a gente faz. Então, a gente busca muito, estuda muito para fazer sempre esse melhor, trazer o melhor, trazer oportunidade melhor. Então, esse brilho no olhar está constante. Acho que a pandemia fez com que essas redes, né, não só de arte-terapeuta, mas essa oportunidade da gente conhecer as pessoas, né? A gente tem que entender as aprendizagens também que a gente teve, e a gente está tendo aprendizagem todos os dias. Então, eu acho que a gente teve essa oportunidade. Eu agradeço imensamente ao SESC, a Jéssica, a Eva, pelo compartilhar, por essa possibilidade que a gente está tendo de conhecer o trabalho do outro, de trocar e de divulgar mais o que é a arte-terapia, né? Essa importância, esse peso que ela tem, essa busca que os profissionais de arte-terapia fazem de uma forma muito linda, muito concreta, e convido vocês a conhecer mais sobre a arte-terapia, né? Buscar mais. A gente está tendo muita live sobre arte-terapia, falando aí sobre arte-terapia, trazendo esses fundamentos todos da arte-terapia. Então, convido vocês a conhecerem bastante aí e, se possível, buscar grupos, quem tiver a curiosidade, quem quiser participar aí desse processo arte-terapêutico, buscar esses grupos, buscar esses profissionais que estão disponíveis aí para esses atendimentos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, em nome de todos os grupos da maturidade ativa de todo o estado, de todos os colegas facilitadores, né, que apoiaram tanto na divulgação quanto aqui prestigiando. Em nome do Sistema Fé Comércio, SESC Senac, então a gente agradece imensamente cada um que ficou prestigiando essa live maravilhosa que tinha como foco, né, transformação pessoal. Eu acredito que a gente conseguiu passar essa mensagem.